Olha, tem uma outra notícia relevante e uma explicação aqui para você de uma pessoa com credibilidade. O Superior Tribunal de Justiça definiu critérios para que a Justiça conceda medicamentos daqueles que não estão na lista de remédios distribuídos pelo SUS. Até agora funcionava assim, o cidadão ia no SUS, não tinha o remédio, ele entrava na Justiça e o juiz dava imediatamente um liminar e o SUS era obrigado a comprar. Eu não me lembro se foi o Davi Wip que esteve aqui, que contou os milhões que o SUS era obrigado a desembolsar para poder comprar os remédios que não tem na sua lista, a pessoa pensa que está doente. Para a gente entender melhor o que mudou com a decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, gentilmente conosco, Dr. Caio Henrique Sampaio, né, que está aqui no nosso estúdio e é advogado. Caio, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no Jornal. Prazer. Fique à vontade. Caio, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu agora algumas condições que não tinha antes. Você pode dizer para a gente, explicar para a gente quais são as condições? Exato, Heródoto. Prazer comparecer aqui no programa do senhor. O STJ definiu 3 requisitos para fornecimento do medicamento fora da lista do SUS. O primeiro requisito é que haja um laudo médico comprovando que aquela doença, que aquele medicamento é eficaz para a doença que acomete o paciente. O segundo requisito é incapacidade financeira do paciente comprar um medicamento de forma particular. E o terceiro é que esse medicamento seja aprovado pela Anvisa. Então, quer dizer, com essa decisão do STJ, o juiz que antes dava um liminar com mais facilidade, ele vai ter que comprovar tudo isso antes? Vai. Quer dizer, o cidadão vai ter que provar que não tem dinheiro para comprar aquele remédio. Essa é uma decisão que ela é passível ainda de recursos, inclusive contraria alguns trechos da Constituição Federal. Então, mas hoje, se o paciente quiser o medicamento, tem que cumprir com esses requisitos, que são os 3 estipulados pelo STJ. Agora, Caio, tem outra coisa curiosa, que é o seguinte, o pessoal precisa saber. Tem alguns medicamentos que são aprovados no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos se chama FDA. Na Europa tem algo semelhante. Sim. E que não são aprovados na Anvisa aqui. Muito bem. Lá está escrito na decisão do tribunal que se não tiver aprovação na Anvisa, o SUS não é obrigado a comprar. É onde eu acho que vai ter a discussão ainda na Justiça, pois a Anvisa ela não tem a mesma velocidade de aprovação de um medicamento que a medicina evolui. Então o paciente precisa de um medicamento que já é aprovado no FDA, na União Europeia, e são eficazes para aquela doença, e o paciente aqui no Brasil ele tem que esperar a aprovação na Anvisa, que é um órgão burocrático que demora para aprovar esse medicamento. Então talvez seja essa a discussão no judiciário a partir de então. Bom, já que a decisão se deu no Tribunal Superior, né, no STJ, quem se sentir lesado vai brigar onde? No Supremo? No Supremo é uma discussão que pode ser levada para lá. Essa decisão ela é modulada os efeitos a partir de agora. Os processos que já tramitam não serão afetados por essa decisão. Mas há uma discussão no judiciário, pode ser que tenha essa discussão, pelo fato desse medicamento, se não aprovado pela Anvisa, pela essa demora e se comprovado em outros órgãos, há sim ter uma discussão para verificar se realmente é o caso ou não do fornecimento desse medicamento. Agora, Caio, a gente sabe aqui pela experiência que normalmente esses medicamentos são caríssimos, não é? Sim. São bastante caros, não só porque são do exterior, mas porque às vezes são doenças raras. E esses medicamentos são muito mais caros. Será que é isso que está motivando, vamos dizer assim, a solicitar à justiça que modere ou restrinja, né, o direito da pessoa comprar um medicamento desse? Pode ser uma das causas, Heródoto. Mas, assim, a Constituição é clara, o dever de saúde, o direito de saúde é um direito universal para todos os brasileiros. Então, essa questão do preço, ela não pode ser levada em conta. Inclusive, um dos requisitos dessa decisão é a incapacidade financeira do paciente. Esse requisito fere a Constituição Federal no tocante a esse direito universal para todos os brasileiros. Então, nesse ponto, aí já pode ser discutida no Supremo Tribunal Federal. Agora, Caio, quando a gente fala em direito universal, nós estamos falando só daquilo que é o potencial da medicina brasileira ou nós estamos falando da medicina mundial? Posso importar de qualquer país do mundo se eu precisar daquele remédio? Pode importar. A Anvisa já autorizava a importação do medicamento. Então a gente já conseguiu importar um medicamento fora do Brasil, fabricado fora do Brasil, e vai ser mantido dessa forma. Essa decisão ela não restringe isso. Entendo. Agora, pela experiência que você tem, eram muitas as pessoas que batiam na porta da justiça para obter um medicamento desse mais caro ou importado? Muitas pessoas, justamente pelo fato do medicamento não estar na lista do SUS, pela essa demora. Porque há uma aprovação da Anvisa, depois tem uma incorporação pelo Conitec,
Isso tudo é muito burocrático, cria um entrave para os pacientes, então, pela essa demora, a justiça seria o caminho mais rápido. Agora, cara, outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte, na decisão lá do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça, está dizendo que o médico tem que atestar que nenhum daqueles medicamentos na lista do SUS pode resolver o problema da pessoa. Quer dizer, o médico também vai ter responsabilidade nisso. Responsabilidade. Ele vai ter que ter uma responsabilidade técnica, dizer, olha, não tem nenhum medicamento aqui capaz de curar a doença dele. Esse é um dos requisitos que eu entendo ser plausível na decisão, porque o médico tem que ter responsabilidade. Ele já disciplina o Código de Ética Médica que ele tem que ter uma responsabilidade pelo que ele prescreve. Então, esse requisito, eu acho que é um requisito que é válido e deve ser realmente feito, para que também não haja qualquer tipo de fraude ou de fornecimento de medicamento para favorecer essa ou a empresa farmacêutica ou não. Então, o médico vai ter sim responsabilidade ao prescrever o medicamento fora do Brasil, que não seja aprovado na Anvisa e demonstre que aqueles fornecidos pelo SUS não são eficazes para o combate da doença que acomete o paciente. Entendo. Agora, Caio, leva muito tempo entre a pessoa entrar na justiça, pedir uma decisão judicial, aí o juiz manda oficiar lá ao SUS, o SUS tem que comprar o medicamento e entregar o medicamento na mão da pessoa que é doente? Leva muito tempo isso ou não? Não. O paciente ingressa, o beneficiário ingressa com a ação e a liminar ela é rápida. Tá? O SUS, o cumprimento dessa decisão é demorado. É demorado? É demorado. Porque ele tem que ter dinheiro em caixa ou não? Tem que ter dinheiro em caixa, é uma série de burocracia para cumprir com esse fornecimento desse medicamento. Então, a decisão judicial ela é rápida, porém o cumprimento ela é demorado. Quer dizer, as pessoas então precisam, sei lá, às vezes precisa com uma certa urgência do medicamento, tem que avaliar isso corretamente. Tem que avaliar. Mas ainda é mais rápido do que se fosse esperar uma aprovação de um medicamento pela Anvisa, por exemplo. Agora, diante dessa nova situação, o juiz dando então uma liminar, o SUS não pode recorrer a uma instância superior para cassar essa liminar? Pode. Provavelmente, eu acho que no Tribunal Regional Federal, estou enganado? Pode. Ele tem essa possibilidade de recorrer para cassar essa liminar e revogar de acordo com essa nova decisão. Ele tem sim essa possibilidade. Sei. O que viabilizaria então a compra do medicamento para a pessoa que está doente? Sim. Porque aí nós vamos ter que uma briga judicial. Vamos ter uma briga judicial. Que não é rápida. Não é rápida, esses recursos eles são demorados. Então, assim, a liminar ela é rápida, mas uma discussão judicial ela é demorada. Tá. Eu acho que esse fator é um fator novo, estou enganado. Depois da decisão aí. É um fator novo, porque a gente não tinha esses requisitos que o STJ impôs hoje. Então, assim, o cumprimento de uma ordem ela vai se basear nesses requisitos a partir de agora. Sim. Porque uma vez ele recorrendo e conseguindo caçar a liminar, aí o processo vai se arrastar. O processo vai se arrastar. A gente tem e outras a pessoa medidas. Não vai ter o medicamento. Não vai ter, enquanto não tem uma liminar vigente, a pessoa não tem o medicamento. Mas existem medidas judiciais que são capazes de conceder a liminar e, se cassada, a gente conseguir restabelecer essa liminar. Então, queria te perguntar a última coisa, que é o seguinte. Então, as pessoas que precisam desse medicamento, podem ficar esperançosas que vão conseguir ou não? Essa é uma decisão em certo ponto favorável. Hoje em dia, um paciente que tivesse que obter um medicamento que não está na lista do SUS, ele não teria como, se não ingressar numa ação judicial. Hoje, essa decisão do STJ permite que o paciente tenha direito a um medicamento que está fora da lista do SUS, desde que cumpra com esses 3 requisitos. Então, é uma decisão favorável. Você acha favorável, então? Né? Eu acredito que é uma decisão em ponto favorável. Tem algumas questões que devem ser debatidas, que é essa questão da incapacidade financeira, que é uma questão que afronta a Constituição Federal. Essa questão da aprovação da Anvisa, que é uma questão que deve ser relativizada pela burocracia que é feita uma aprovação de um medicamento. A gente tem medicamento hoje que é aprovado no FDA, comprovadamente eficaz ao combate da doença, que demora 2, 3 anos para a Anvisa aprovar. E com isso o paciente ele é prejudicado, porque tem um medicamento eficaz ao combate da doença grave, né? Doença grave, na maioria das vezes, e o paciente ele fica à mercê de uma aprovação que é burocrática para conseguir o seu medicamento e combate essa doença. Caio, muito obrigado pela sua gentileza, viu? Obrigado, Heraldo. Prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Bom, com a presença então do Dr. Caio Henrique Sampaio conversando conosco, nós achamos que era bastante relevante essa questão. Haja vista que muita gente, nós até conhecemos pessoas que entraram na justiça para conseguir um determinado medicamento, ou porque é muito caro, não está na lista do SUS, ou às vezes é um medicamento importado.
e são geralmente ou para doenças muito graves ou até mesmo doenças raras. Daí a gente ter pedido a ajuda aqui do Dr. Caio para a gente poder entender, até para você, né, poder se balizar a maneira pela qual pode conseguir medicamento.